Fala galera, tudo bem? Bom, hoje vamos fazer uma análise aqui no canal sobre alguns lutadores que merecem ser mais valorizados. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, a gente sabe que por mais que muitos lutadores tenham um ótimo desempenho dentro do octógono, muitas vezes eles acabam não sendo tão valorizados quanto deveriam. E não passa de um nome aí, né? A gente tem vários nomes, principalmente brasileiros. Eu anotei alguns hoje para falar e analisar aqui com vocês. Vamos começar pelo Charles do Bronx, já que o assunto tá em alta. O Charles deve lutar contra o Tony Ferguson no próximo dia 12 de dezembro. Inclusive, se você não viu a entrevista ainda com o Charles, vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir esse nosso papo que tá bem bacana. Mas calma aí, antes de clicar, vamos fazer uma análise sobre o porquê o Charles só foi valorizado agora. O Charles está há 10 anos no UFC, ele vem de 7 vitórias consecutivas, sendo que ele não deixa as lutas nas mãos dos juízes, né? De 37 lutas que ele tem no MMA profissional, só 3 lutas do Charles foram para decisão e 2 ele venceu, uma ele acabou sendo derrotado. Mas o Charles é aquele cara decisivo, é um cara muito empolgante, né? Quando a gente assiste as lutas do Charles, a gente já sabe que vai vir finalização, que vai vir nocaute. Ele é um lutador que realmente faz acontecer dentro do octógono. E dentro dessas 7 vitórias consecutivas, 5 foram por finalização, uma por nocaute técnico e uma por nocaute mesmo. Então a gente vê assim, o que acontece, qual é o fenômeno que acontece com o Charles? Acho que são diversos fatores, né? Pro Charles acabar não sendo tão valorizado quanto ele merecia, por ele talvez não falar o inglês. Muita gente fala do inglês, né? Mas aí a gente vai analisar um outro caso aqui que realmente fala inglês fluente, e mesmo assim não é valorizado. Então será que realmente é o inglês que falta no caso do Charles, sendo que ele falou pro canal Encarada do Coutinho, nosso parceiro aqui, que em 2021 ele vai focar ainda mais no inglês, né, que é um projeto dele de conseguir fazer mais aulas e estudar um pouco mais o idioma, porque ele sabe o quão importante é trabalhar pro UFC, né, e falar inglês é um combo ali praticamente infalível, né, para você conseguir um pouco mais de visibilidade dentro do esporte e dentro da organização. Então, está nos planos do Charles falar inglês em 2021. E aí eu quero ver qual vai ser a desculpa, porque se o Charles realmente começar a falar inglês fluente, será que só isso já vai bastar? Ou ainda vai precisar de mais elementos para ele ser mais valorizado, considerando que ele é um brasileiro, considerando que muitas vezes a visibilidade que o Charles tem aqui é diferente da visibilidade fora do país, né? Tanto é que, assim, sempre nos posts do Instagram eu acabo colocando as hashtags com o nome dos lutadores. E aí você percebe, por exemplo, eu vou colocar Charles do Bronx, tem 1000 menções. Coloco lá, Paul Felder, caraca, 100 mil menções, sabe? É muito diferente o reconhecimento, né? Claro que eu tô pegando um exemplo aqui, que é um comentarista, que é um cara que é muito conhecido dentro do UFC, mas é só um exemplo, só pra vocês terem noção, assim, do quanto o lutador é mencionado, quanto o lutador acaba tendo visibilidade aqui e talvez fora falte muito. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é Carlos Diego Ferreira. O Diego Ferreira deve lutar logo logo contra o Beneil Dariush, sendo que essa luta não é nada vantajosa para o Carlos Diego Ferreira, que está em 8º no ranking. O Beneil Dariush está em 12º. Estamos falando ainda da categoria dos leves, né? Sendo que Diego Ferreira vem de 6 vitórias consecutivas. Ele é um cara muito bom e merece ser mais valorizado. Aí você me pergunta, ele fala inglês? Fala inglês fluente, temos entrevista com ele até, e ele tem até um sotaquezinho, assim, de tanto que ele mora fora, às vezes até as palavras em português acabam ficando meio gringas, assim, sabe? A pronúncia dele é bem mesmo fluente em inglês. Então, o que falta pro Diego Ferreira? Talvez o trash talk? Então, qual é o combo perfeito para um lutador brasileiro ter visibilidade e ser mais reconhecido, principalmente numa categoria tão difícil quanto a categoria dos leves, né? Fica aí a pergunta que não quer calar, porque temos mais um exemplo aqui para vocês, Renato Moicano, um exemplo de um lutador que fez luta contra José Aldo na categoria dos penas, né?
acabou sendo derrotado pelo Aldo, também perdeu do Zumbi coreano, mas nomes grandes, né? Nomes que são conhecidos dentro do MMA. E quando ele fez essa mudança para a categoria dos leves, que foi no UFC Brasília no começo do ano, em março, ele lutou contra o Damir Hadzovic e fez uma grande performance, fez uma grande luta, nem conquistou o bônus da noite, o que acabou sendo injusto, e mais injusto do que isso foi, quando o Moicano migrou para a categoria dos leves, ele não foi ranqueado de novo, ele estava bem ranqueado na categoria dos penas, fez a mudança para a categoria dos leves, claro que ele não pegou um nome ranqueado na época, então acho que isso acaba influenciando, mas nem um 15º ali, nada, sabe? Então é algo que acaba sendo assim, um tanto quanto difícil, né, para o lutador escalar toda aquela montanha de novo, sendo que ele já estava ali na metade da montanha, na outra categoria. Então é como se ele tivesse descido tudo e ter que começar tudo de novo, todo o caminho dele nos leves. Inclusive o Moicano luta no dia 12 de dezembro. Estamos com saudades do Moicano aqui no canal, porque ele sempre participa. Vou tentar trazer o Moicano. Tem uma ideia aí que eu tô bolando, vamos ver se vai dar certo, de um quadro novo para o Instagram. Se você não segue o Instagram do Olhar da Luta, vai lá pro Instagram também, porque eu coloco os principais casamentos de luta, sempre faço enquete com vocês, eu gosto dessa nossa troca. Então, se você não tá lá no Instagram ainda, siga o Instagram do Olhar da Luta para ficar por dentro de todas as novidades. E pra gente encerrar aqui o nosso vídeo, vou falar de mais alguns casos aí, casos que, por exemplo, lutadores conhecidos no Brasil que acabam não sendo reconhecidos fora, com a mesma intensidade, claro. Reconhecidos são, mas não com a mesma intensidade, como o caso do José Aldo. O José Aldo é muito, muito, muito conhecido aqui no Brasil. Até se eu falar, por exemplo, pra minha avó, que minha avó não é entendedora do MMA, se eu falar, avó, sabe o José Aldo? Minha avó sabe quem é o José Aldo. Posso provar aqui, faço um vídeo dela falando, sei, filha, ela vai saber, eu tenho certeza que ela vai saber, porque são nomes grandes, assim, nomes muito conhecidos, até por aqueles que não acompanham diretamente o esporte, mas sabem quem são. O Aldo tem um filme aqui no Brasil, é um lutador muito conhecido no nosso país, mas que fora acaba não tendo a mesma visibilidade e o mesmo, no quesito de rendimento, né, assim, rentabilidade pro UFC, como aqui no Brasil. Por isso que normalmente nos cards do Rio colocavam Aldo pra lutar. É um baita de um nome. Ia falar o palavrão. Um baita de um nome, sabe? Aqui pro nosso Brasil acaba sendo um nome muito conhecido. Mas se ele vai para os Estados Unidos, claro, depois da luta contra o Conor e tudo mais, o Aldo, ele não é que ele não é reconhecido, mas é porque a intensidade que as coisas acontecem é um pouco menor. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ele é reconhecido, mas menos do que aqui. Em compensação, no Canadá, o Aldo é muito conhecido por conta do WEC, né? Então, são nomes que eles se criam ali de acordo com o ambiente em que eles estão, sabe? Tem nomes que, claro, acabam sendo nível mundial. Conor McGregor, quem não conhece Conor McGregor, não é mesmo? Mas é aquela coisa, são pouquíssimos lutadores que conseguem realmente ter um reconhecimento tanto aqui quanto fora, assim como o Anderson Silva é outro exemplo de um lutador que ficou muito conhecido fora pelas lutas dele, só que ele só teve o reconhecimento dele aqui no Brasil com uma intensidade maior quando ele foi lutar contra o Vitor Belfort e acabou nocauteando. Então, são casos assim, né, que a gente precisa parar e olhar e falar, bom, o que falta para esse cara subir aqui, o que falta para ele ser mais reconhecido? No caso dos 3 primeiros exemplos que eu citei aqui, que é o Charles, o Diego Ferreira e o Renato Moicano, são nomes que aqui para o Brasil a gente sabe quem são, a gente admira o trabalho deles, mas que às vezes fora eles acabam não tendo um reconhecimento tão grande quanto deveriam, porque são ótimos lutadores. Inclusive o Diego Ferreira, na sua última performance, finalizou o Anthony Pérez, que foi um campeão da categoria lá em 2013. Então a gente fica se perguntando, tá, o que falta? Já com relação a Rafael dos Anjos, é um cara que foi campeão em 2015, teve o seu reconhecimento e também ele fez muitos treinamentos fora, ele ficou muito tempo fora, ele fala inglês fluente, lutou contra o Paul Felder,
tá em sexto no ranking. Passou o Charles, inclusive. Passou o Charles do Bronx, deixou o Charles em sétimo, jogou o Charles uma posição para baixo, entrou em sexto no ranking. Então fica aquela coisa, tá? São dois pesos, duas medidas, cada um faz o seu marketing ali da melhor forma possível, só que às vezes eu acho que falta um pouco mais esse reconhecimento, né? Principalmente dos lutadores que são muito bons. Agora o Diego Ferreira vai virar escada para outros caras, sabe? Pro Beneil Dariush. Eu acho que acaba sendo um pouco injusto, assim, esse tipo de processo que acaba acontecendo. Claro, a gente sabe que nem todo lutador vai lutar só contra o de cima, de cima, de cima. Acaba sendo aquela coisa, perdeu uma, beleza, vamos te colocar contra um cara que acabou perdendo também, ou um cara que tá subindo agora para tentar movimentar a categoria. Mas também, às vezes, eu sinto que alguns lutadores poderiam ser mais valorizados, como no caso do Charles, do próprio Diego Ferreira, que deve lutar em breve, assim como o Moicano também, que tá sempre aqui no canal. Então eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o combo perfeito para ter uma visibilidade dentro do Brasil, fora do Brasil, para ser um cara completo dentro do octógono, fora do octógono e conseguir disputar o cinturão? O Charles tá 10 anos para disputar o cinturão, até hoje não conseguiu, vai lutar contra o top 3 agora. Quem sabe, vencendo o Tony Ferguson, uma pedreira, ele consiga realmente galgar essa posição que falta. Ele já entrou na bolha, já furou a bolha ali do top 5, então agora falta pouco pro Charles do Bronx conquistar esse gostinho de estar lá disputando o título. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Ficaremos na torcida, é claro. E teremos vídeo aqui também sobre a luta do Charles e tudo mais. Vocês já sabem, né? O nosso esquema aqui. Todo fim de semana tem vídeo de luta. Inclusive, esse fim de semana temos lutadores brasileiros. Então teremos vídeo aqui no canal. Fiquem ligados e até a próxima. Falou! Ah, calma! Não se esqueçam de se inscreverem no canal, por favor, se inscrevam aqui. Quem não é inscrito, ative o sininho, deixa o like se você gostou desse vídeo. Foi um vídeo mais de análise, com algumas lembranças de casos aí. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Falou!